Eu tenho certeza que você já ouviu, já viu, já conheceu algum brasileiro que, ao sair do Brasil, tenha se transformado totalmente e tenha abandonado o seu passado brasileiro, renegado completamente a sua cultura, o seu background, sua história, tudo. Por que isso acontece? Quais são as razões que levam uma pessoa a abandonar completamente a sua cultura? No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar nessa discussão. E essa discussão é fundamental para aqueles que estão pensando em sair do Brasil, aqueles que já saíram do Brasil e convivem com pessoas com essa característica, e, sobretudo, para compreender este processo de adaptação cultural. Esse é um vídeo fundamental. A gente vai trazer pesquisas acadêmicas aqui, nós vamos falar muito a respeito disso. Isso é um ponto central no processo de adaptação do imigrante na sua vida fora do país. Portanto, você que está chegando agora, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. É importante que você assim o faça. Ajuda no crescimento e no desenvolvimento do canal. Você pode, inclusive, patrocinar a nossa live, dando uma força para a gente, como fizeram alguns amigos nossos, né? O João Magalhães Perezini de Souza, Fernando Canelas, o Luciano Gadelha, a Letícia Moleto e a Maria Fernando Castelo Branco são os patrocinadores deste vídeo. Eles fizeram um Pix aqui no canal entre os vídeos, né? Entre ontem e ontem. Você também pode ajudar, você também pode patrocinar um vídeo aqui, ó, superpixfc@gmail.com. Você faz um Pix pra gente, ou você pode se tornar membro aqui no nosso clube de membros. O clube de membros é a essência deste canal. É um grupo fechado no WhatsApp, onde brasileiros espalhados pelo mundo inteiro trocam informações a respeito de oportunidade de trabalho, processos de visto, burocracia, oportunidades, um monte de coisa. A razão da existência desse canal é justamente essa. É criar um grupo onde as pessoas possam trocar informações sólidas, baseadas em experiência, o estudo, falando da experiência de morar fora do Brasil, a experiência de viajar pelo mundo. Enfim, é por isso que eu criei esse canal. Para que as pessoas pudessem interagir dentro de uma comunidade relativamente fechada, falando sobre morar fora do Brasil. E no vídeo de hoje, nós vamos mergulhar profundamente nessa história. Enquanto a gente solta a nossa vinheta de abertura, você deixa o seu like, você se inscreve no canal e você marca o sininho de notificação. Importante pra gente, o like ajuda na recomendação desse vídeo e você se inscrever no canal aumenta a visibilidade do canal como um todo. Vou soltar nossa vinheta e a gente começa esse bate-papo na sequência. Bom, nós vamos falar sobre a questão central, né? Saiu do Brasil, não é mais brasileiro. Muitos brasileiros realmente passam por isso, né? E abandonam a sua característica principal, cultural. Eles passam a simplesmente tentar se misturar numa cultura diferente da deles. Isso não é algo raro, é algo bastante comum. Bom, olha só, John Barry, ele é um estudioso a respeito desses processos de imigrantes. Ele diz que existem 4 modelos de comportamento cultural, da manifestação da cultura do imigrante, em países estrangeiros: a assimilação, a integração, a separação e a marginalização. O que seriam cada um deles? Bom, a assimilação significa o abandono da cultura original em favor da cultura local. A assimilação é defendido por muita gente atualmente. Eles acreditam que o imigrante deve simplesmente, por estar indo para um país, está sendo recebido por um país, ele tem que obrigatoriamente assimilar todas as questões culturais desse país. Na visão dessas pessoas, imigrar, passar do seu país de origem para um outro país é um benefício e o país que está te recebendo está lhe fazendo um favor. Não é a minha visão. É uma reciprocidade. Eu acredito que eu contribua, por exemplo, aqui na Nova Zelândia, onde eu moro, tanto quanto a Nova Zelândia me provê algumas coisas. Eh, eu forneço pesquisa, forneço conhecimento, eu crio conhecimento acadêmico, científico, cada um na sua, né. Um engenheiro civil estaria trabalhando numa construção, um engenheiro petroquímico estaria procurando poços de petróleo, trazendo também para a Nova Zelândia algum conhecimento.
Então, eu não vejo a imigração em nenhum nível, isso é uma questão pessoal, em nenhum nível como uma questão de um favor. O país está me fazendo um favor. Não, há uma reciprocidade. O país me recebe e eu dou algo em troca ao país. Aí você pode dizer: "Não, mas olha só, profissionais menos qualificados, eles dão muito menos do que um PhD". Isso é discutível, desde que o menos qualificado tenha um trabalho, ele paga taxas, talvez ele pague taxas menos do que eu, por causa da proporcionalidade do salário, mas ele paga taxas, ele contribui no setor da economia. A importância disso é bem discutível, é bem discutível. Enfim, então eu não acredito nesse processo de assimilação. O outro processo é o processo de integração, preservação da cultura original enquanto se adapta à cultura local, que é muito mais coerente. A separação, preservação completa da cultura original, se afastando da cultura local. E a marginalização, não preservar nenhuma das culturas, gerando isolamento social. Bom, segundo Barry, no seu texto de 1997, essas pesquisas são mais antigas, há menos pesquisas menos publicações a esse respeito, mais recentes. Quando indivíduos não desejam manter sua identidade cultural e procuram contato diário com outras culturas, o resultado é assimilação. Em contraste, quando indivíduos desejam manter sua identidade original e simultaneamente buscar contato com a sociedade maior, o resultado é a integração, que é frequentemente associada a melhores resultados psicológicos e sociais. Bom, a partir dessa pesquisa, dessa declaração do John Barry, eu corri atrás de informações a respeito de quão melhor para a sociedade local, para o país que recebe, é cada um desses tipos. O que é melhor para a sociedade local? É a assimilação? É a integração? É a separação e a marginalização? Não há dados estatísticos para isso, mas há alguma evidência que aponta, que sugere, por exemplo, que a marginalização e a separação não são as melhores soluções, porque geram conflitos sociais, tanto quanto a assimilação. A assimilação, segundo alguns especialistas, em longo prazo, gera uma tensão social muito grande também. Porque o indivíduo não se sente completo, você cria indivíduos que são vazios, porque é difícil você assimilar uma cultura diferente em pouco tempo, em alguns anos. A assimilação completa da cultura vem do berço, é difícil você assimilar uma cultura, e toda a literatura disponível até o momento que eu encontrei, séria, em publicações de jornais que são peer review, que são examinado por especialistas, sugere que a integração é a melhor maneira de fazê-lo. Diante dessa publicação, eu acabei mergulhando um pouco mais nessa questão e eu achei algumas outras coisas que eu achei interessante compartilhar com vocês. A identidade cultural é fluida, dinâmica e construída através das relações sociais e culturais. Ela enfatiza que imigrantes não devem ser obrigados a abandonar sua cultura original, pois a identidade é constantemente reconstruída, especialmente em contextos multiculturais. Stuart Hall, Identidade Cultural e Diáspora, de 1996. Esse é um ponto muito interessante para mim. O imigrante é uma minoria. Então, quando você se torna um imigrante, você é automaticamente uma minoria. E o país que está te recebendo, se é socialmente desenvolvido, tende a preservar, respeitar e dar espaço para o desenvolvimento de outras minorias e de outras culturas. Se o país que você está viajando ou morando é intolerante a essa pluralidade, essa multipluralidade é um pleonasmo. A pluralidade, meu Deus, pluralidade, desculpem. Há um problema social naquele país. Passa a ser um problema social. Então, é importante identificar isso. O respeito à cultura das minorias é fundamental para o desenvolvimento social de qualquer país. É claro que vocês pensam nos casos extremos. Vocês pensam no caso daqueles imigrantes que não
o caso do brasileiro que mora fora do país por 20 anos e não consegue ainda falar o idioma local. Você pode pensar, nos problemas de imigração que são muito noticiados na Europa. E eu sempre faço uma ressalva nesse tipo de declaração. Nós fizemos um vídeo a respeito disso, um vídeo bastante complexo a respeito disso. Eh, Essas questões imigratórias, de problemas de imigração, segundo todas as pesquisas, estão muito mais relacionadas com a condição social do imigrante do que a condição cultural do imigrante. Mas alguns setores da sociedade atacam a questão cultural do imigrante, não a questão social. Nós mostramos aqui dados muito específicos mostrando que o nível de criminalidade entre imigrantes é um, o nível de criminalidade entre não imigrantes é diferente, é mais baixo, em média. Mas se você pegar a mesma condição social, a mesma faixa social, com renda per capita e comparar com imigrantes, é a mesma. Então, o que nós estamos vendo, nós não estamos falando dessa parte, nós estamos falando da parte cultural. O imigrante é uma minoria e o respeito à minoria é fundamental. Hoje nós vemos constantemente várias sociedades atacando a cultura dessa minoria. E como eu falei, eu não entendo, por ser imigrante, por ter sido imigrante em outros países, em 4 outros países, eu tenho uma visão diferente. O país não está me fazendo nenhum favor, é uma relação de troca. Eles usam o que eu tenho a apresentar, tanto é que me receberam, me atendem, né, com visto e etcétera, e eu provenho conhecimento, meu trabalho, minhas taxas, meus impostos, tá. E aí, eu comecei a mergulhar nessa questão das minorias, né, porque acaba fazendo parte da pesquisa. Os direitos das minorias culturais no contexto da cidadania multicultural. Kinlica argumenta que é possível preservar a diversidade cultural dentro de uma sociedade democrática que garanta direitos específicos para as minorias. Um outro pesquisador, a Nancy Fraser, diz o seguinte: a ideia de reconhecimento cultural, afirmando que minorias precisam ter suas identidades reconhecidas para alcançar justiça social efetiva. Ela argumenta contra a obrigatoriedade da assimilação cultural, que foi lá a pesquisa original do Stewart, da assimilação, e defende a necessidade de respeito pela diversidade. É uma coisa muito legal você fazer esse tipo de leitura, porque você pega um artigo que é relativamente bem citado, e depois você vai nas referências desse artigo, você começa a ter mais artigos e você vai lendo, você vai acabando ass acumulando conhecimento, é uma coisa muito legal, né, a vida de pesquisador acadêmico é uma coisa muito interessante. Eh, um outro pensador, o Maudude, diz o seguinte, ele mostrou um argumento em favor de uma sociedade inclusiva que permita às minorias culturais de manterem sua identidade enquanto participam plenamente da sociedade. Ele é crítico em relação às políticas assimilacionistas que exigem abandono da cultura e da identidade original. Eu também sou, e fiquei ainda mais depois desse processo, desse mergulho nessa questão cultural. O que ficou claro para mim é óbvio que a gente tem que eliminar os extremos dos 2 lados. Nós temos que eliminar o extremo daquele imigrante que quer destruir a cultura local, isso não existe, mas também somos contra aquela cultura local que diz que você tem que destruir o imigrante, a cultura do imigrante. Você quer vir aqui, você tem que seguir essa cartilha. Isso não existe, isso não existe. Eh, Mesmo porque aquele país provavelmente envia pessoas para outros países. E esses imigrantes desses países querem manter a sua cultura. Todo mundo quer manter a sua cultura. E sociedades mais prósperas são aquelas que têm a capacidade de assimilar outras culturas em benefício próprio, o que aquela cultura pode trazer para mim. Então, quando um brasileiro se torna um assimilacionista, ou seja, ele entra nessa cultura e ele abandona completamente a sua origem,
Isso acontece, você vê muitos brasileiros com muita frequência fazendo isso, desaparecendo e saindo completamente da sua característica, né, original, ele se torna uma pessoa fora daquele background original, me incomoda, me incomoda. Eu brigo contra estereótipos e eu não estou defendendo aqui que o brasileiro mantenha o seu estereótipo, continue sendo o estereótipo, isso eu sou completamente contra os estereótipos, mas a sua cultura, quem ele é. Tenho vergonha de ser brasileiro. Tenho vergonha de algumas coisas que acontecem no Brasil, mas não sou eu responsável por isso. Eu não concordo com um monte de coisa que acontece no Brasil, sou muito crítico ao Brasil, isso também não é o complexo de vira-lata, essa é outra estupidez, né. O cara que tá fora do Brasil não pode criticar o Brasil, não pode ser contra algumas coisas do Brasil. Óbvio que pode. Isso não o faz vira-lata, o faz crítico, não um imbecil que aceita qualquer coisa. Então, como imigrante, é importante para mim morar num país onde eu tenha liberdade de expressar o que eu sou. Eu sou um imigrante. Essa é a minha cultura original. E aqui falam-se um pouco mais baixo do que eu normalmente falo, um exemplo tolo, tosco, tá? Mas também é de se compreender que eu estou aqui nesse país prestando serviço, servindo o país com uma série de conhecimentos, de talentos, o que é que seja. Então é claro que eu posso fazer um esforço para falar mais baixo, e faço na maior parte das vezes, mas também seria importante compreender que esse país é dividido por pessoas de culturas diferentes. Aqui na Nova Zelândia, especificamente, quase 30% da população não nasceu na Nova Zelândia. Então, é isso. Eh, há um caminho melhor do que assimilar, destruir a sua cultura, deixar de ser brasileiro, por exemplo. E os países que o recebem também. Há políticas melhores do que simplesmente ignorar e tentar esmagar e fazer com que essa camada de imigrantes desapareça. Essa discussão, para mim, é muito tola sobre o imigrante está tomando o mercado de trabalho. Isso é uma bobagem, é estatisticamente uma bobagem, mas é o bode expiatório da vez. Nós já explicamos isso em alguns outros vídeos aqui no canal. E vamos insistir nessa tecla. Vamos insistir nessa tecla. Espero que vocês tenham gostado. Escreva aí se vocês conhecem algum brasileiro que deixou de ser brasileiro porque estava fora do Brasil, né? Passou por esse processo de assimilação cultural completamente. E lembrando, né? Esse processo de assimilação cultural está associado a muitos problemas sociais, uma tensão social desnecessária, indivíduos que não são culturalmente completos. É assim que diz a literatura acadêmica. Antes de você sair, você deixa o seu like, você se inscreve no canal, deixar o like ajuda na recomendação desse vídeo, você se inscrever no canal, faz com que esse canal continue crescendo organicamente, devagarzinho, mas crescendo bastante. Você pode ser um patrocinador desse vídeo, como foram alguns amigos que assim o fizeram eh, na última semana. Foram eles o João Magalhães Perezini de Souza, o Fernando Canelas, o Luciano Gadelha, a Letícia Moleto e a Maria Fernando Castelo Branco são os patrocinadores aqui do canal. Você também pode ser um patrocinador e a gente vai agradecendo você em próximos vídeos. Tá ali, ó, superpixfc@gmail.com. Você pode se tornar membro aqui do canal, você ajuda o canal a continuar crescendo. Um grande abraço para todos e a gente se vê aqui no De Fora para Dentro. Fui.